Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Como mãe, foi um dia bastante especial para mim. Receber o carinho da família, a convivência no almoço da família. Mas, ao mesmo tempo, observei o grande papel da mulher e a responsabilidade que nós temos como mães. Vendo nas redes sociais as manifestações dos filhos, as suas mães, aqueles que falam das suas mães que já partiram, a saudade que ficou, aqueles que falam das suas mães, da gratidão que têm por elas, que têm consciência da importância do papel que ela exerceu em suas vidas. A própria sociedade tendo esse dia como o segundo dia melhor do comércio, vendo essa movimentação no comércio, tantos presentes, flores, tantos mimos e carinhos com as mães. Estive no horário do almoço em um desses locais para comprar umas flores e disse para minha filha, tá até muito interessante ver o quantas pessoas entravam e saíam com flores. Acho que naquele momento de gratidão, naquele momento de saber a importância desse papel da mulher. Aí refleti sobre isso e mais uma vez tomei consciência da seriedade da mulher na família. Do seu papel de esposa, do seu papel de mãe, de educadora, de companheira, de amiga, porque mãe é tudo. Mãe trabalha 24 horas, mãe não tem férias, mãe não tira licença, mãe não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para banho, ela é uma plantonista. Ela está no ar 24 horas por dia. Às vezes com filhos pequenos, às vezes já com filhos crescidos. A preocupação daquele que parte quando casa, como será? Ela está sempre zelando e cuidando de todas as coisas. Busquei a palavra de Deus para entender isso. E encontrei em Provérbios 14... qual é o papel dessa mulher? E me veio essa palavra aqui tão forte que tem na Bíblia, dizendo que a mulher edifica, que ela é a edificadora. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Mais uma vez, vendo a gravidade desse papel da mulher. Lendo a carta de apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, ele nos traz uma mensagem que nos ajuda, como mulher, como mãe, a cumprir o nosso papel, irmãs. Ele diz assim, à igreja, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo nos ensina nessa carta, quem quiser acompanhar, está em 1 Coríntios 11, como que nós podemos cumprir bem com esse papel, sendo aquela criatura que imita o comportamento de Cristo. O comportamento de amor, de humildade, de tolerância, de perdão e de paciência. E aqui nessa carta, Paulo está falando à igreja por um problema que tinha corriqueiro lá. Mas nós podemos observar aqui uma hierarquia importante aos olhos de Deus. No versículo 3,
o Paulo diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O Senhor, Ele ama a hierarquia. Existe uma ordem no universo. Deus sobre todas as coisas. Tudo vem dele. Cristo, que segue, que Deus é a cabeça de Cristo. O varão, que Cristo é a cabeça do varão. E a mulher, que o varão é a cabeça da mulher. Se nós entendermos essa hierarquia, esse padrão que Deus criou, fica mais fácil nós cumprirmos com o nosso papel de mães e de edificadoras do lar. Cabe a nós, mulheres, o amor incondicional para manter a nossa família unida. Cabe à mulher ser sábia para poder conviver com todas as dificuldades que acontecem no dia a dia na nossa casa. Não é aquela dificuldade maior, não, onde ela precisa buscar, às vezes, uma ajuda fora, um conselho, na igreja ou de um amigo, mas é aquele dia a dia, aquela rotina que ela tem que saber seguir e edificar, para que ela possa trazer a paz para dentro da sua casa. Para que ela faça da sua casa um ninho aonde seu esposo e seus filhos gostam de estar. É ela que proporciona à família esse aconchego e esse amor. E o amor é a maior arma que nós temos. Porque foi com o amor que Cristo venceu o pecado. Foi por muito amor que Ele morreu por nós e venceu o inimigo. Porque se tem uma arma que o inimigo não conhece, é o amor. Ele é incapaz de amar, então ele não sabe lutar contra aqueles que ama e que perdoa. Que compreende, que aceita, que releva, que fortalece. É esse o nosso papel, irmãs, como edificadoras do nosso lar. Amar a nossa família como Cristo amou a igreja. Sermos submissa aos nossos maridos, como Cristo foi submisso ao Pai. Em amor, em humildade, em paciência, em tolerância. Esse dia, nós recebemos muitos abraços. E acho que cada um desses abraços que nós recebemos deve confirmar e nos alertar da importância que nós temos para manter a união da família. Da responsabilidade de manter a nossa família unida. E fazermos tudo para que a família permaneça unida. Para que os lares sejam fortes. Porque o inimigo, ele ataca a família. Porque se ele destruir a família, que foi instituída por Deus em Gênesis, quando ele criou Adão e Eva, ele instituiu a família. Foi ele que instituiu o casamento. E se o inimigo destruir isso, ele destrói a vida e a sociedade. Por isso que nós temos que receber cada abraço com a responsabilidade do nosso papel como mães, como educadoras. E que o Senhor Deus, que é o nosso guia, que é a cabeça de todas as coisas, seja sempre o nosso alvo, aonde nós vamos buscar força, através da nossa fé, para nos mantermos firmes, fortalecidas e ensinar esse amor aos homens, às mulheres, a todos, cumprindo esse ministério primeiro que Deus
colocou em nossa vida quando nos deu a maternidade. Que Jesus nos abençoe, que Ele abençoe todas as mães nessa noite. Que Ele traga paz aos corações das mães que não têm mais os seus filhos. Que Ele traga luz ao coração das mães que choram pelos seus filhos que estão perdidos nos vícios. Que Ele possa fortalecer o coração das mães que hoje passaram o dia nos presídios. Que Ele abençoe e fortaleça as mães que hoje comemoraram o seu dia no hospital, no leito, às vezes com um filho doente. Que Ele nos fortaleça e nos ilumine todos os momentos de nossa vida. E que a palavra que Ele vai trazer para nós aqui nessa noite, através da pregação do pastor, seja uma palavra de edificação, seja uma palavra de luz, para que possamos olhar para nós e ver os nossos pecados e aonde nós podemos melhorar para dar mais um passo em direção ao nosso Deus, para um dia nós habitarmos com Ele na vida eterna. Fala conosco, Senhor. Nos corrija, nos instrua e nos fortaleça essa noite, através da Tua palavra, nos ensinando a responsabilidade da vida e de sermos os Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Na sua exortação, a irmã nos lembrou a passagem de Gênesis, em que o Senhor estabelece a união do homem e da mulher para a formação de um corpo, de maneira que pudesse, a partir daí, se constituir o que nós chamamos família. E bem disse a irmã também, que nos nossos dias, o diabo tem feito uma grande obra para destruir a instituição de Deus. E olha que nós não estamos falando aqui de igrejas. Nós estamos falando aqui da ordem natural que Deus criou todas as coisas. Pois no Gênesis, nós percebemos o Senhor criando tudo o que nós conhecemos. E se logo depois que Deus criou todo o universo conhecido, o tempo, o espaço, a matéria, as coisas vivas e todas as coisas que a ciência conhece, se logo depois Ele instituiu a união do homem e da mulher para que eles pudessem ser um só, nós não podemos dizer que a família é uma obra da religião. É uma instrução de algum pastor, de algum sacerdote, de alguém que inventou alguma coisa. Nós temos uma escritura que, segundo o apóstolo Paulo, ela nos foi dada para a nossa instrução. O que quer dizer isso? Nós nascemos como se fôssemos virgens, em termos de conhecimentos espirituais. Pouco sabemos das coisas de Deus. Nós sabemos um pouco das coisas desse mundo, mas das coisas de Deus, nós quase nada sabemos, irmãos. E há quem passe a vida toda despreocupado com isso, sem conhecer a ordem estabelecida pelo Criador. É uma ordem que está impressa em toda a sua criação. Nós podemos sondar os átomos, as moléculas, todas as menores partículas, nós vamos ver que Deus estabeleceu uma ordem para todas essas coisas. Quando nós examinamos o corpo humano na sua intimidade, nós vemos que há uma ordem estabelecida por Deus.
nós vemos que Deus criou a nós, os nossos corpos, de maneira que nós pudéssemos nos unir e nos transformar em um só. Nós somos perfeitamente criados numa ordem estabelecida por quem fez todas as coisas. Enquanto eu não sabia disso, eu vivia como um homem do mundo, como um menino. Mas depois que me anunciaram que Deus queria falar a respeito da sua criação e das suas criaturas que somos nós, eu deixei de ser menino para me interessar por aquilo que o meu Criador e o Criador de todas as coisas queria me dizer. Daí o apóstolo Paulo diz, olha, existe uma escritura que você precisa conhecer porque ela é divinamente inspirada. Ela é uma obra do Espírito Santo, que serve para te colocar em harmonia com a criação. Quando nós somos criados, quando a nossa alma se separa de Deus, nós entramos num caos espiritual. Nós não sabemos mais nada. Entramos no ventre de nossa mãe, nascemos, e vamos crescendo e absorvendo coisas que as pessoas falam, mas nós não sabemos da verdade, assim como o mundo não sabe da verdade, pois não quis receber o Senhor, que era o mensageiro da verdade. Estamos anunciando a palavra de Deus, as sagradas escrituras, como forma da sua instrução. Se você não harmonizar o teu ser com o Criador, com a ordem do universo, você está na contramão, irmãos, da vida. Nós temos ali uma grande autopista que vai daqui para a capital. Pegue o seu carro com destino a São Paulo, e em vez de ir na mão da direita, você vai na da esquerda. Faça o trevo ao contrário e pegue a pista da esquerda, aquela que vem de São Paulo. E você vai ter uma surpresa. Não deve ir muito longe. Talvez uns 200 metros, 300 metros adiante, você já dê de frente com um fluxo de carros que vem de São Paulo para cá, na mão correta. Você entrou na contramão da estrada. O que vai acontecer com você? Você vai morrer. Quando nós entramos na contramão da vida, porque nós desconhecemos a instrução do próprio Criador, nós vamos sofrer um grande desastre. A nossa vida não pode dar certo, porque nós estamos na contramão da ordem de Deus, que não é chefe de religião, é o Criador, irmãos. Dele emana todo o universo e as ordens que estão estabelecidas em todos os lugares, nas estrelas, nas galáxias, na intimidade do átomo, nas partículas subatômicas, no macro e no micro-universo. A ordem é perfeita. Quem que sustenta? Quem sustenta estas coisas? Um homem, um espírito, irmãos. É Deus, nosso Pai. Como Ele é, ninguém sabe, irmãos. Paulo dizia que Ele habita numa região inacessível ao nosso entendimento. Tal é o esplendor da sua glória. Se a palavra de Deus estabeleceu uma ordem, como é que eu vou contra ela? A irmã disse de uma hierarquia, né? Dizendo que Deus é a cabeça de Cristo, que Cristo é a cabeça do homem, que o homem é a cabeça da mulher. Ora, quem estabeleceu essa ordem? Não fui eu. Está escrito. Eu não concordo muito, eu gostaria que a mulher fosse a cabeça do homem, como acontece em algumas famílias. Estão na contramão, dá tudo errado, mas querem fazer, então faça. Vai trombar. Os irmãos percebem? O que está acontecendo hoje na modernidade é que o diabo entrou no mundo.
O diabo não é uma pessoa, não, irmãos. É um sistema de coisas que, embora a gente não enxergue, é um sistema vivo. Ele influencia a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas emoções, as coisas que nós sentimos, e quer de todas as formas nos colocar na contramão da vida, porque ele quer destruir o mundo. Nós somos usados para destruir o mundo, porque nós nos deixamos levar por ele, porque ele está na contramão. O diabo é a contramão das coisas de Deus. Ele é o caos. Ele carrega consigo a morte, a condenação dos infernos. Irmãos, Paulo diz: a Escritura é para a sua instrução, de maneira que você tenha as respostas certas. Quando alguém te perguntar, você saiba responder, porque você conhece a Escritura. Aqui está a história de homens a quem Deus, de alguma forma, falou com eles. Aparições, anjos, visões, sonhos. Seria uma história errada, falsa, esquisita, mal contada. Não fosse divino, já teria sumido há muito tempo. 4.000 anos estão escritos aqui. Homens que, há mais de 1.000 anos antes de Cristo, começaram a escrever essa história. Acha mesmo que um livro iria durar tanto? Se fosse feito pela mão dos homens, se não tivesse a inspiração e o governo do Espírito Santo, como é que essa escritura iria sobreviver? Irmãos, já quiseram queimá-la, já quiseram acabar com ela, já perseguiram os cristãos, já colocaram os cristãos na fogueira, torturaram os nossos irmãos, cerraram nossos irmãos ao meio, jogaram nossos irmãos na cisterna, eles foram apedrejados, foram mortos por causa desse livro aqui, dessa mensagem, que atravessou séculos e séculos, milênios para chegar aqui na nossa mão. Como é que eu posso ignorar a Escritura Sagrada? Eu não falei de igreja não, porque igreja é coisa nossa, entendeu, irmãos? Nós é que inventamos essa ou aquela igreja. Fosse dado aqui a nós decidirmos, cada um de nós inventaríamos uma de uma cor, outra de outra com uma pedra aqui dentro, uma cristal, uma cruz ali, alguma coisa que nos agrade, nós faríamos isso. Não estamos falando de igreja, irmãos, nós estamos falando de Deus, o Criador. Ele quer se revelar a nós, e através dessa história aqui, eu ouço a sua palavra. E a sua palavra diz: deixará o homem a sua família e se unirá a uma mulher, e eles serão um só corpo. Você percebeu aí? Irmão, você já viu que está passando alguma coisa em você? Mulher, você já viu que está faltando uma coisa em você e que essas coisas se encaixam? Um homem sozinho não está no seu estado normal. Irmãos, uma mulher sozinha não está no seu estado normal. Eles têm que estar unidos para se transformar num só corpo. E isso não é um corpo de carne apenas, não é uma questão anatômica, é um corpo espiritual. Tanto que quando o marido está com a cabeça virada, a mulher sofre. Quando a mulher está com a cabeça virada, quando a mulher está fazendo coisas escondidas, quando o marido está fazendo coisas escondidas, que ele pensa que a mulher não sabe, a mulher sofre, porque a ligação não é física, é espiritual. Porque nós não podemos viver sem a nossa metade, irmãos. Não é possível. Então, a nossa irmã falou da importância da mulher na família. Talvez, se fôssemos comparar o homem e a mulher, é bem possível que a mulher tenha muito mais créditos em termos da vivência do amor do que o homem, porque a mulher é sofredora. O homem frequentemente é embrutecido, estúpido, grosseiro. A mulher não, ela já vem com a marca do amor. Por quê? Por causa da maternidade. De tal maneira que o Senhor disse que Eva,
que representa a mulher, é mãe de todas as criaturas viventes. Não há vida sem a mulher. Não há vida sem Eva, irmãos. E diz a mesma palavra que ela seria sofredora, que ela teria dores de parto, sofreria para trazer ao mundo uma alma enviada de Deus. As mulheres, nos nossos dias, têm sido alvo do diabo, porque ele sabe que se ele destruir a mulher, o homem está solitário. A mulher precisa se valorizar em termos espirituais. A mulher não pode se tornar uma criatura vulgar, como nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos. A gente quase não consegue identificar mais uma mulher na rua. Ela se transformou num homem. Ela se veste como homem. Ela tem vícios que o homem tem. Ela se senta num bar como um homem se senta. Ela conversa como homem. Ela se veste como homem. O diabo sabe como destruí-la, porque foi ele que criou esse tal movimento feminista aí que nós vemos hoje, em que a mulher abandonou sua casa para trabalhar, e os filhos ficaram lá, nas mãos de quem? De estranhos. E ele vem trabalhando na sociedade já faz tempo, irmãos. Nos últimos 50 anos, ele vem estabelecendo o reino dele, destruindo a imagem da mulher. Hoje está muito difícil o jovem que quer encontrar uma mulher para se casar. Ele tem dificuldades. Ela perdeu a noção de qual que é o seu papel. Sabe por quê? Porque ela não conhece a Escritura Sagrada. Se ela conhecesse a Escritura Sagrada, ela saberia qual é o seu papel, porque está muito bem claro qual é o papel da mulher, ao lado do homem. E qual é o papel do homem como cabeça da casa? Outro problema que nós temos hoje, né? Tem homem que não é cabeça de coisa alguma, nem cabeça dele mesmo ele é. Sabe por quê? Porque o homem também está corrompido. O diabo está destruindo a família, como bem disse a irmã. Se alguém pode fazer alguma coisa, são as mulheres. Irmãos, as mulheres precisam tomar ciência de quem elas são. Não se pode alimentar a ideia de que a mulher é igual ao homem. Ela não é igual ao homem. Porque esta ideia é contra a ordem de Deus. A ordem estabelecida por Deus. Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem, não para ocupar o lugar do homem. E em todas as famílias onde esse papel é invertido, nós temos uma grande confusão. Os filhos já nascem sem identidade. Por quê? Porque a imagem do pai foi substituída pela imagem da mãe. E frequentemente, a mãe não cumpre o seu papel dentro de casa. Ela está trabalhando. Sabe por que ela tem que trabalhar? Porque esse mundo louco exige cada dia mais que a gente tenha dinheiro para comprar suas bugigangas. Então, o que o marido ganha não dá. Inflação, concorrência, todas essas coisas loucas aí que o diabo criou no mundo. Está todo mundo ficando meio louco com essa história de dinheiro. É o mundo. É a obra que o maligno está fazendo para destruir a vida. Sou eu que estou inventando isso? Não, isso está escrito na palavra de Deus. Paulo diz: a Escritura é para a sua instrução, é para você ter as respostas que você precisa. Quando alguém te perguntar, você responde pela palavra. Não é o que eu acho, não. O que você acha, nós estamos cansados de saber o que você acha. Entendeu? O que nós achamos não tem importância nenhuma, irmãos. Nós estamos cheios de gente achando por aí. Olha, filósofo, jornalista, e uns caras bons, hein? Os caras escrevem livros, formulam teorias, formulam teses, formulam um monte de coisa, destituída de Deus. Olha, tem pilha assim de livros, ó, de autores consagrados no mundo e idolatrados. Doutrinas destituídas
da vontade do Criador, da ordem estabelecida pelo Criador. Eu não acho que é assim, eu gostaria que fosse diferente. Bom, então se entenda com Deus quando você chegar do lado de lá. Porque você vai morrer. Percebeu? Quando a gente é jovem, a gente não costuma pensar na morte, não. Mas já ficando mais velhinho, a gente começa a pensar. Você vai morrer, preste bem atenção. Chegando lá, vá reclamar com Deus. Por que o senhor fez assim? O vaso vai perguntar para o oleiro, né? Por que você me fez assim? O chefe, por que o senhor me construiu dessa forma? Irmãos, vamos estar do lado dele, vamos andar na mão e não na contramão. Vamos para São Paulo na pista da direita, todo mundo? Vamos nadar a favor da correnteza, não contra. Se você for contra, vai dar errado. Cabeçudo, cabeçuda. Eu acho que o Espírito Santo perde a paciência de vez em quando. Lá no Salmos, ele chamava os teimosos de mulas. Não seja semelhante à mula, que você não sabe onde, que tem que pôr um cabresto na bichinha, porque não sabe para onde vai. Vamos acordar, irmãos. Hoje o nosso pensamento está desenvolvido a ponto de a gente entender as coisas com facilidade. Facilidade. Nós temos que manter a nossa família unida, não deixando que ela se contamine com as bobagens do mundo. Sabe por onde vêm as bobagens do mundo? Pela televisão. Para de assistir novela, melhora 50%. Pare de assistir novela. Aquilo ali não produz nada de bom para você. Preste atenção. Faz um teste. Quando terminar tal novela que você está assistindo, você não vai largar de assistir ela até terminar, não é verdade? Estou falando alguma mentira? Quando acabar essa tal novela, não acompanhe a outra. Pare uma novela, por favor, faça isso, pare uma. Você vai se surpreender. Você vai ver o quanto que eles infectam a nossa mente, o nosso pensamento, com as coisas do mundo, irmãos. Vamos preservar a nossa família? Vamos cuidar direitinho? Marido cumprindo o seu papel, esposa cumprindo o seu papel, segundo o modelo de Deus. Eu quero ter um outro tipo de família. Bom, então, vai com Deus. Pegou a pista da esquerda. Fique firme, que vai bater de frente. Vai bater de frente. Então, pastor, o que devo fazer? Você tem a escritura. Tem crente que não tem escritura. Você tem a escritura? Comece agora mesmo a ler a escritura. Por onde? Gênesis. É o livro mais lindo da escritura sagrada. Sabe por quê? Porque não tem lei. A gente é contra a lei, não é verdade? Tem lei, a gente quer transgredir. Gênesis é lindo porque não tem lei. É só Deus dizendo, faça assim, faça assim, faça assim. Ele não está condenando você, é assim, Ele mostrando como funciona. Como foram todas as coisas estabelecidas por Ele. Comece pelo Gênesis. Não pergunte se você precisa ter alguma condição para ler, tá bom? Não pergunte para mim, não precisa. Não precisa ter faculdade, não precisa ser letrado, não precisa ser rico, não precisa ser sábio, não faça teologia, não precisa de nada disso. Pegue simplesmente a sua Bíblia e comece lá no Gênesis. Leia. E vá em frente. Deixa o Espírito guiar o seu coração. Ele vai te ensinar. Amém? Não seja teimoso como a mula. Eu não sei se mula é teimoso, mas eu acho que deve ser, né? Porque eles costumam falar, não seja uma mula. Não é verdade? Até no Salmo tem isso. Não seja mula. Abra o seu evangelho aí, segundo Mateus. Vamos concluir. Semana passada, no capítulo 15, nós falamos sobre as tradições. Dando sequência aqui no capítulo 15, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21.
Falando das mães, nós temos aqui o exemplo de uma mãe desesperada. Como bem disse a irmã, tem mãe que não dorme. O marido dorme, mas a mãe não dorme. Veja bem, veja a diferença disso. Perceba isso, viu, marido? Não seja insensível. Essa mulher, ela era cananeia, uma estrangeira no meio da casa do Senhor, entre os judeus. Partindo Jesus pelo caminho, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só, a mulher tinha um problema em casa. Ela tinha uma moça que ficava possuída de um espírito maligno. E o espírito a atirava no chão. E essa mãe já havia tomado todas as providências que vocês podem imaginar. Não tinha conseguido curar a sua filha. E não tem dor maior do que a gente ver um filho nosso sendo influenciado por um demônio. Porque os demônios, eles tiram a pessoa do caminho, querem jogar a pessoa no buraco. Eles querem que a pessoa, depois de morrer, vá viver com eles lá no buraco, na toca, no abismo, aonde eles vivem. E essa mãe estava desesperada. E ela ouviu falar de Jesus. Mas os judeus, eles não conversavam com estranhos. Eles eram um povo que cuidava apenas de si mesmos, porque assim Deus havia determinado, lá na história antiga. Mas essa mulher, esta mãe, ela estava sofrida. E ela disse: eu vou procurar esse Jesus. Dizem que ele faz milagres, sinais. Eu preciso curar minha filha. E ela, vendo o Senhor passar, ela começou a clamar, dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está doente, está endemoniada. Ele não respondeu nenhuma palavra. Não respondeu para ela. Era muito raro homens falar com mulheres na rua. Os discípulos chegaram aos pés do Senhor e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando como uma louca atrás de nós. Ela não deve ter ficado só nessa primeira chamada, não. Ela deve ter ido atrás do Senhor. Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está atormentada. Os discípulos foram até Jesus e disseram: Senhor, manda ela embora. Ela vem gritando atrás de nós. Aí o Senhor, respondendo, disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Querendo dizer, não tem por que atender essa mulher. Ela era sirofenícia, ela não era dali. Ela sabia que o Senhor não ia atendê-la. Mas como mãe, zelosa, amorosa, cuidadosa, ela saiu correndo para falar com ele, sabendo que ele podia ajudá-la. Jesus disse: olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ela chegou perto do Senhor. Ela deve ter empurrado um bocado de gente. Ele geralmente andava cercado de muitas pessoas que ficavam com ele, vendo ele pregar, vendo ele fazer os sinais. Ela deve ter ido empurrando, chegou perto do Senhor, se atirou de joelhos diante do Senhor e adorou o Senhor, disse: Senhor, socorre-me. Só a mãe pode fazer isso, não é mesmo? Ela já nem falou mais nada da filha: Senhor, socorre-me, socorre-me.
Então nós precisamos, às vezes, buscar o Senhor com esse espírito. Eu não mereço. Claro que nós não merecemos, irmãos. Senhor, socorre-me, socorre-me. Ele está lá, ocupado com os afazeres dele, percebe? Ele está ocupado lá com as coisas dele. E nós vamos lá na porta bater, Senhor, Senhor, Senhor. Ele respondeu para ela, preste atenção na resposta que ele dá. Não é bom que eu pegue do pão dos meus filhos e venha dá-los aos cachorrinhos. Pronto, zangou, ele chamou a mulher de cachorro. É claro que ele estava ensinando ali uma lição importante. Havia aquela passagem em que os cachorrinhos comem do que cai da mesa do dono, né? Não é isso que a gente vê falar? Nasceu aqui essa história. Essa é a mulher que deu uma lição no Senhor. O Senhor era um mestre. Em nenhuma situação o Senhor foi fechado nos seus questionamentos. Ele sempre colocava um pensamento que afastava os seus interlocutores, ou embaraçava os seus interlocutores. Essa mulher não teve jeito. Olha o que ele faz. Ele diz, olha, eu não posso pegar do pão da minha casa e dar para os cachorrinhos. Olha o que a mulher responde para ele, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não desistiu. Só o amor de mãe faz isso. Ela não desistiu. Ele disse como se ela fosse um cachorrinho. Mas eu sou cachorrinho mesmo. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se colocou como um cachorro do Senhor, irmãos. Porque ela queria curar a sua filha que estava endemoniada. Amém? Não teve nem nada era obstáculo para aquela mulher. Ela respondeu com sabedoria. Ela se colocou humildemente diante do Filho de Deus. Eu não sou do teu povo, mas se o Senhor me der uma migalha, eu aceito. Porque ela sabia que a migalha vinda do Senhor era capaz de libertar a filha dela. Amém? Então o Senhor respondeu para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Aí que está. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo do modo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha da mulher ficou sã. Percebe, irmão? O que é uma mãe? Percebe, irmãs? A mãe é sofredora. Diante dos obstáculos, a mãe está sempre pronta para interceder. E ela intercede. Por quê? Porque ela tem esse papel na ordem da criação. Amém? Não é possível nós existirmos sem as nossas mulheres. Qualquer concepção, por mais moderna que seja, irmãos, em face da liberdade, da evolução das coisas e tudo mais, não é possível, porque nós estamos contra a ordem do Criador. Eu não sei porque que ele fez assim, mas ele fez assim e para mim basta. Eu concordo com ele, pronto. Está bem? Posso até ter meus pensamentos, mas o que são meus pensamentos perto dos pensamentos do Criador? Jesus dizia, nem 1 milímetro do fio de cabelo da cabeça a gente não consegue fazer crescer pela nossa vontade. Até nisso nós dependemos dele. Não é verdade, irmãos? Então, o que são os meus pensamentos? Eu fico pensando, como velho, já que estou ficando. A gente que lê Escritura, a gente dá uma pensada como a gente era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E vejo que tudo que a gente pensava era vaidade,
Todos os meus pensamentos já mudaram. De 30 anos atrás até aqui. Os pensamentos que eu tinha 5 anos atrás, hoje são diferentes. E daqui 3, 4, 5 anos, meus pensamentos serão diferentes. Por quê? Porque eu não sou o criador, eu sou criatura. Eu sou criatura. Então, o que eu penso, o que eu acho, que importância tem, irmãos? O Senhor não muda. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Nossos caminhos são humanos. Nossos pensamentos são humanos. Não são nada. Então eu preciso abrir o meu coração, abrir os meus ouvidos, os meus olhos, para ouvir, para ver o Senhor na sua glória. E dizer: Senhor, joga umas migalhas aqui para baixo. Porque que seja uma migalha, mas vinda do Senhor, é mais do que todas as riquezas desse mundo, irmãos. Porque veio do Senhor. Vamos deixar de ouvir o mundo para ouvir a Deus. É difícil abandonar o homem velho? Os nossos hábitos, costumes, vontades, desejos. Sabe o que Paulo falou a respeito disso? Não é difícil, é impossível. Pastor, agora o senhor complicou as coisas. E como nós vamos fazer então? O que vamos fazer, irmão? Paulo responde: eu dou graças a Deus porque tenho Jesus Cristo nosso Senhor, que me dá vitória sobre as coisas velhas. Se você quiser, Jesus vai dar vitória. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai regenerar a tua vida pelo Espírito Santo. Se você quiser, porque você não está sendo obrigado a seguir na mão da direita. Você quer ir na esquerda, fique à vontade. O Senhor disse: se você entrar na esquerda, vai trombar de frente. Vai bater de frente. O caminho certo é aqui. Não, eu quero ir aqui na esquerda, porque eu tenho SUV, tem radar, tem isso, tem aquilo. Então vá. Vá. Não vou dizer para ir com Deus, porque não é com Ele. Com Deus é do lado direito. Vai com aquele outro lá. É um estrago danado. Está bem? Venha para a casa do Senhor. Deixe Jesus trabalhar você. Deixe Jesus trabalhar com seus pecados. Você não vai se tornar santo do dia para a noite. Venha para a casa do Senhor. Deixa Jesus cuidar. Ele te conhece do avesso. Nesse tempo, em outros tempos, em outros lugares, Ele te conhece por inteiro. Ele sabe como fazer para mudar a sua vida e para regenerar o teu espírito. Deixe Jesus entrar na sua vida. Você vai ser feliz como você não pode imaginar. Aqui na terra, não muito, porque as coisas não andam bem. Mas, meu irmão, riquezas infindas nos aguardam do lado de lá. E olha, não dá para viver sem pensar em morrer. Tá bem? Quando a gente é jovem não se pensa na morte, é natural. Parece que nós vamos viver eternamente, não é? É tão bom ser jovem. Nós olhamos, parece que a vida é infinita. O tempo demora a passar. Aí os anos vão chegando. Isso começa a mudar, não é? Aí percebemos que a vida tem fim. Que bom que é assim. Porque foi Deus que o fez. Então que nós possamos, irmãos, amados, receber com carinho a admoestação do nosso Deus, a mensagem que o nosso Deus enviou para nós, procurando conhecer a sua sagrada escritura. Mulheres, assumam o seu papel de mulher, de mãe, de companheira, de ajudadora do seu marido. Marido, assuma o seu papel de homem, de ajudador da sua casa, de zelador da sua casa, tendo como tua cabeça, acima de você, Cristo Jesus. Porque Cristo tem como cabeça Deus, nosso Pai. Se assim fizermos,
tudo vai dar certo. Se a gente não fizer assim, nós vamos ter problemas. Que Deus possa abençoar a igreja, possa abençoar todas as famílias da igreja, as famílias dos irmãos que estão recebendo a palavra em outras cidades. Que Deus possa abençoar as famílias constituídas, as que estão sendo constituídas agora, os nossos jovens, que eles não se deixem desviar do caminho, pela influência do mundo, pelas mentiras do mundo, essa falsa liberdade que está sendo colocada no mundo hoje, para guiar os jovens. Não se deixe envolver com isso. Isso é um laço, é uma armadilha que o inimigo está preparando para prender o teu pé. Ele não tem nada de bom para nós. Ele só quer o nosso mal. Não se deixe enganar, jovem. Não se deixe enganar. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, abençoar todas as mães, dando a essas mães a consciência de qual é o papel dela dentro da família, não da instituição humana, mas da família constituída por Deus, desde quando Ele criou todas as coisas. Mulher, cumpra o seu papel. Una ao seu homem, e que vocês sejam um só em Cristo Jesus. Que nós sejamos abençoados e a igreja guardada dos perigos e tentações desse mundo. Amém.